Pronto, galera, vamos para mais uma parte, não é isso? Da nossa correção na prova do Banco do Brasil. E nós chegamos agora na parte de técnicas de vendas e atendimento bancário. No edital, para quem conhece, quem é do ramo, conhece bem essa parte de administração mercadológica, sabe que o examinador confundiu muitos conceitos de vendas, técnicas de vendas e atendimentos. Então, o professor unificou as duas provas de atendimento e técnicas de vendas, porque nós temos várias questões que se enquadrariam tanto na prova de atendimento quanto na prova de técnica de vendas. Então, nós fizemos um agrupamento dessas duas matérias. Lembrando o seguinte, que são 14 questões agora, né? 14 questões, e são questões aqui, fazendo um comentário para vocês, eu acredito que foi de dificuldade relativa, média, né? Temos várias questões fáceis, temos várias questões de discernimento e algumas questões de conteúdo bastante específico. Bacana? Então vamos embora, vamos fazer aqui nossa correção da prova do Banco do Brasil. Tem Banco do Brasil 2013, tá? Mais um pedaço aqui que a gente está fazendo para vocês, vendas e atendimento bancário, né? Primeira questão. Até que o cliente receba e aceite a mercadoria constante em seu pedido, a venda é um compromisso de compra e venda. Olha só, até que o cliente receba e aceite a mercadoria constante em seu pedido, a venda é um compromisso de compra e venda. Por isso, as empresas têm investido em administração de vendas, tratando principalmente 3 temas centrais: o planejamento que deverá ser feito, a coordenação daquilo que está sendo feito e o controle daquilo que já foi feito. Então é o seguinte, vamos colocar aqui, ó. Aqui, só para a gente estudar um pouquinho. A administração de vendas, olha só, segundo a FCC, planejamento, coordenação e controle. Pronto. Aí. Então a FCC entende que a administração de vendas é o planejamento, a coordenação e o controle das vendas. Professor, o que a pergunta perguntou até agora? Não perguntou nada. Ou seja, daqui, do até o ponto final do feito, não falou nada. Agora vem o comando da questão. Nada em termos, né? Nós já sabemos que esse comando aqui, a pergunta é sobre administração de vendas. E a administração de vendas, segundo a FCC, nós temos 3 etapas: planejamento, coordenação e controle, né? Deve fazer parte do planejamento. Olha só, deve fazer parte do planejamento. Então é o seguinte, o comando da questão mandou você procurar, entre as alternativas elencadas, qual item que significa planejamento de vendas. Primeiro, conferir se o pedido de venda foi preenchido de forma correta. Gente, conferir se o pedido de venda foi preenchido. Então isso aqui faz parte da coordenação. B. Verificar se as informações constantes no relatório de visita a um cliente são satisfatórias. Isso aqui faz parte da coordenação. Apresentar o relatório de vendas oriundo das visitas a clientes. Isso aqui faz parte do quê? Do controle. Prever se as vendas para o próximo período. Então, prever as vendas para o próximo período faz parte do planejamento, gente. Prever. Olha aqui, fácil demais. Avaliar o desempenho dos vendedores e da equipe de vendas. Avaliar. Então, isso aqui faz parte do quê? Do controle, avaliação. Gente,
Se o cara nessa prova pediu planejamento, na prova do dia 26 ele pode pedir qualquer outra dessas dimensões. Eu acho muito interessante o aluno que estuda resolvendo questões e tem que resolver dessa maneira, uma maneira interativa, uma maneira que a gente aprofunda, né? Então tá aqui, letra D é a letra correta, a primeira questão de atendimento. Gente, olha só, fácil, tranquilo, não é isso? Dá para o aluno saber, ó, prever, né? Já que a gente falou um pouquinho de previsão de vendas, vamos notar aqui qual que é a ação da previsão. Trata-se de uma avaliação do que poderá ocorrer futuro, à luz de vários fatores hoje conhecidos. É a expectativa do que poderá ocorrer, depende da ação de pessoas que estão fora do controle operacional da empresa. Básico, macrofunções da venda, administração de venda. Nós temos aqui planejamento da força de vendas. Quais são as principais tarefas? Preste atenção. Definir objetivos, propor estratégias, organizar a força de vendas, dimensionar o tamanho da força de vendas e criar uma remuneração atrativa. A segunda macrofunção das vendas, administração da força das vendas. Recrutar e selecionar equipes, prover lideranças, motivar equipes, avaliar desempenhos e, finalmente, o desenvolvimento da força de treino de vendas, que é treinar, aprimorar relacionamentos. Ok, então a primeira questão está aí para vocês, tranquilo. Agora a gente vai para a segunda questão, que é uma questão sobre a promoção. Nesse assunto aqui, o aluno tem que saber muito bem a diferença entre promoção, tá certo? Entre promoção. Não, isso aqui não, isso aqui é outra coisa, né? Isso aqui é uma questão muito específica, gente. Uma questão na qual quero dar um recado para vocês. O professor já preparou uma aula. Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou gravar essa aula, que é um complemento do módulo de vendas. Por quê? Porque o examinador, ele trouxe aqui uma dimensão, ele trouxe um conceito na qual não estava preparado as minhas aulas. Isso aqui é uma daquelas questões na qual a gente não passou o conteúdo no curso. Mas, como disse para vocês, o nosso curso é um curso com bastante humildade. Humildade não é aquele de coitadinho. Humildade é aquilo de que reconhecer que você não sabe tudo e você sempre se preparar mais e mais e mais. Estudar. Então é o seguinte, para a galera aí do Banco do Brasil, que vai fazer o concurso agora dia 26, eu estou gravando 2 aulas complementares de vendas, porque se o cara colocou aqui, gente, olha só, o preço isca, ele pode colocar o desconto psicológico na próxima prova, não pode colocar? Então ele pode fazer o desconto psicológico. Então o professor gravou um complemento da aula, mas esse aqui dá para fazer, tá? Mesmo o nosso curso não ter abordado especificamente o assunto preço isca, o aluno tinha condições de quê? De acertar essa questão. Então essa questão aqui, o comando da questão está no preço isca. Vamos ler o comando da questão. Geralmente, as empresas não determinam um preço único para um produto, mas criam uma estrutura de determinação de preços que reflete diferentes estratégias. Então, a aula complementar que eu estou passando para vocês, que vou passar para vocês, é exatamente esse o nome, estratégias de preços, né? A estratégia de preços. Aí vem aqui, ó, o preço isca. O preço isca é um tipo dessas estratégias. Ora, se o examinador nessa prova de janeiro utilizou o preço isca, ele pode utilizar, por exemplo, o desconto psicológico na próxima. Então, a gente vai antecipar o examinador. O preço isca ocorre, por exemplo, quando supermercados e lojas de departamentos produzem o preço de marcas conhecidas para estimular o movimento maior nas lojas. Essa estratégia corresponde ao preço, tá aí. Gente, preço isca. O que é isca? Isca, o cara lembra de pescaria. Né, coloca uma isca no anzol, deixa lá e o peixão vai lá com a bocona dele e morde a isca. Então, olha só. Então, pesco isca, né? Se você atrair o cara, não é isso? Você atrair o cara. Eu trabalhei em supermercado.
Supermercados e lojas de departamentos produzem o preço de marcas conhecidas para estimular o movimento maior na loja. No supermercado ocorre muito isso com leite. O cara derruba o preço do leite determinado dia. O cara vai no supermercado para comprar aquele leite, só que ele não compra só aquele leite. Ele acaba comprando o quê? Outros produtos, porque ele já está lá mesmo, precisa de outros produtos e acaba comprando lá. Então isso é chamado do preço isca. Esse preço isca, agora vem a pergunta. Esta estratégia corresponde ao preço geográfico? O que é o preço geográfico, gente? O preço geográfico é você falar o seguinte: eu estou vendendo um leite especial da Amazonas, daquela região, não é o geográfico. Promocional, o preço isca é o promocional? Correto. Então é a letra B de bola. Professor, discriminatório e diferenciado, muito próximos. O que é o preço? E aí seria o que? O preço diferenciado, discriminatório. Uma Ferrari F500, por exemplo, um carro diferenciado. Você vai atrair pelo aquele produto ser diferente, ter poucos exemplares. E por desempenho, falar que o produto tem uma excelente performance. Quem usa muito aqui é a Hyundai, não é isso? A Hyundai. Então vamos lá. Bacana. Então essa aqui é uma questão aqui. Mesmo nós reconhecendo a nossa deficiência pedagógica e não ter abordado esse assunto de estratégias de preço, tá certo? O aluno, com seu discernimento aqui, ele poderia chegar na letra B. Agora, vou dar o reforço pedagógico para vocês, tá certo? Isso aqui eu vou dar só um insightzinho da aula. A aula completa a gente vai gravar em seguida. Estratégias para adequação de preços promocionais. Olha só, preços promocionais, preço isca. Os supermercados e lojas de departamento reduzem os preços de marcas conhecidas para estimular a geração de tráfego. O que é isso? Então, como eu falei lá do leite do supermercado, ele coloca o preço do leite lá embaixo, ele passa a atrair outras pessoas e circular a loja e ter o quê? E claro, vender outros produtos. Preço de ocasião. Na prova foi o quê? Foi o preço isca. Agora, na outra prova, o cara pode colocar preço de ocasião, tá lá. Os vendedores estabelecem preços especiais em certas épocas para atrair mais consumidores. Financiamento a juros baixos ou com prazos longos para o pagamento. Olha aí, muito importante esse item 3, porque nós estamos vivendo a redução dos juros. Não é isso? Então estamos estimulando cada vez mais as pessoas financiarem, né? Em vez de baixar o preço, oferece-se facilidade no pagamento. Isso aqui é aquele famoso bordão que o cara fala assim, né? Parcelas de acordo com o seu orçamento, né? Garantia de contrato de serviço. A empresa pode promover vendas oferecendo garantia e contrato de serviços gratuitos. Desconto psicológico consiste em oferecer um preço artificialmente alto para um produto e depois oferecê-lo com substancial desconto, né? Então, olha aí. Então, são estratégias de adequação de preços. No caso aqui, preços promocionais. Preço isca. Preço de ocasião. Financiamento a juros baixos ou com prazos longos para o pagamento. Garantia e contrato de serviço e desconto psicológico. Então tá aí para vocês aí essa super dica, né? Maravilha, né, cara? Isso aqui é fantástico, né? Por isso que eu sou fã do conhecimento. Tá? Adoro corrigir questões de provas porque a gente vai entendendo o examinador. Essa questão aí foi uma das questões, na minha opinião, mais difíceis da prova da galera aí, lógico, das questões que eu corrigi. Terceira questão da prova de vendas e atendimento bancário. Esse cara aqui foi cantado, hein? Questão cantada. Cantada. Falei em sala de aula. Isso aqui é uma estratégia de Potter. Philip Potter. Tá certo? Falei na aula de dicas pra galera e caiu. Isso aqui é chamado vantagens competitivas. Potter escreveu uma teoria, é o seguinte, você tem aqui A e B. Então você tem as estratégias de ataque e estratégias de defesa. Se nessa prova caiu uma das estratégias de ataque,
na próxima prova pode cair estratégias de defesa. E o aluno tem que ter essa sabedoria, cara, para sacar as coisas, para ficar competitivo. Eu tenho recebido muitos e-mails, cara, da galera do Banco do Brasil. Eu estou muito feliz porque os alunos falam pela qualidade do ensino. Eles se sentem confiança, isso me traz uma alegria muito grande. E com essa correção da prova aqui, mais o aluno de véspera, o cara vai ficar muito competitivo. Só vamos ler a questão aqui, né? Após estabelecer claramente objetivos e opositores, as empresas precisam definir quais estratégias de ataque, visando ao alcance de vantagem competitiva. Quando o examinador colocou vantagem competitiva no edital, na hora eu saquei. Ele está cobrando o Philip Kotler, que é ele que fala de vantagem competitiva. E não deu outra, está lá, estudar na fonte é isso. A empresa atacante se iguala à sua oponente. A empresa atacante iguala a sua oponente no que se refere a produto, propaganda, preço e distribuição por meio da estratégia de ataque de flanco, manobra de cerco, ataque frontal, bypass ou guerrilha. O cara que não estudou não tem nem noção do que é isso. Mas olha só, eu pus a resposta aqui, quero explicar para vocês. Então o cara fala o seguinte, que nós temos estratégias de ataque e estratégia de defesa. Estratégia de ataque é essa aqui, o cara está aqui, o vendedor A e o vendedor B. Os caras são concorrentes, tá certo? Então como que esse cara vai atacar esse sujeito aqui? E nós temos estratégias de defesa, qual que é a postura que esse cara tem que ter para lá? Nessa prova caiu uma das estratégias de ataque. Na próxima prova pode cair o quê? Uma das estratégias de defesa. E papo reto. Poucas pessoas vão conseguir interpretarem isso. A maioria esmagadora, absoluta, tem tudo para errar. Mas você aí está estudando com antecedência aí, está se preparando. Assim que se prepara para concurso, cara, montando estratégias de ataque, né? Então, olha lá. Quais são as estratégias de ataque? Primeira, frontal. Pronto, está aqui. Esse frontal, aqui, ó, tete a tete, está aqui. Pronto, então a resposta é a letra A. Ele está se igualando, cara, ó. Está se igualando, frontal. 2. Ataque de flanco, ó, pelos lados, nas laterais, ó. Tá certo? 3. Bypass, ataque indireto. O que acontece? Ele mantém a sua política comercial e tipo que ignora o seu defensor, só que indiretamente ataca o cara. Tá? Essa aqui é a estratégia. Particularmente o LSC Concursos usa essa item 4 aqui, né? Eu sempre falo o seguinte pro meu povo aqui, povo, não vamos preocupar com a concorrência, não, vamos preocupar com o nosso trabalho. Deixa o povo aí, deixa ele, né? Vamos preocupar com o nosso trabalho. Esse é o nosso compromisso. A gente não fica aí, né, com esses ataques de guerrilha, frontal, mandando recado velado. A gente não faz nada disso. Então aqui, ó, bypass, ataque indireto. Olha aí, gente. Tem mais. Ataque de cerco. O cara faz, ó, ao mesmo tempo aqui, ó, direto, tá certo? Ele pega aqui, ó, de flanco, né? E de frente lá, que é o ataque de guerrilha. O ataque de guerrilha não, ele vem confrontar diretamente. Ele fala, meu produto é melhor do que o seu, por isso. Você não presta, você não... Pronto, tá aí. Então, na prova, caiu o ataque frontal. Tá certo? Então, o aluno tem que aprofundar em bypass, ataque de flanco, frontal. E agora, a dica que eu vou fazer, inclusive na aula de dicas para a galera, que é o seguinte, que é até de defesa, né? Deixa eu tirar aqui, eu não quero ninguém no meu Skype, tá? Pronto. Bacana, fechou? Então tá aí, ó, questão fácil. Fácil, aliás, essa questão aqui é uma questão difícil, confesso, mas os alunos do LSC Concursos tiveram todas as condições de acertarem essa questão. Próxima questão, questão número 4. Outra, agora essa aqui é fácil, tá? Então, só lembrando aqui, a questão anterior é uma questão super difícil.
Mas o aluno que estudou conosco, ele acertou que foi questão cantada na sala de aula. Essa questão aqui é a mesma coisa. É uma questão difícil, mas os alunos que estudaram conosco acertaram. Que eu falei claramente. Cara, o banco, ele produz um serviço ou ele produz um produto, um bem? Ele produz um serviço. Então o banco utiliza o quê? O marketing de serviços. O que eu passei em sala de aula? Quais são as características do serviço? Aí, falei que ia cair, caiu. O atendimento bancário pode ser classificado como um tipo específico de serviço. Ok, 10. Como tal, apresenta uma série de características que posicionam esse produto nessa categoria. A característica que não pertence à categoria dos serviços é a... Gente, quais são as características dos serviços? Intangibilidade, que você comprou um notebook, uma televisão, você pega esse cara. É tangível. Você recebeu um serviço, você assistiu uma aula, você não pega na aula. É intangível, então intangibilidade é. Você consegue estocar o serviço? Não, você não consegue estocar o serviço. A estocagem não é uma característica do serviço, logo alternativa B. Gente, inseparabilidade, o que vem a ser inseparabilidade? É porque ele é produzido e consumido ao mesmo tempo. Até por isso que ele não é o que? Estocável. Professor, perecibilidade, o que é isso? Porque você não pode guardar o cara, você recebe o serviço e acabou. E é heterogêneo, tá certo? Ele é variado. Então pronto. Então a alternativa correta é a letra B. Falando nisso, recordando, fixando o conteúdo. Características, intangibilidade, tem que saber, potencial questão para a próxima prova. Não podemos pegar ou ver antes de adquirir, incerteza. Inseparabilidade, produzidos e consumidos simultaneamente. Variabilidade, depende de quem, onde e quando são consumidos, produzidos. E, finalmente, perecibilidade. Não podem ser estocados. Estocados. Professor, a gente lendo assim, professor, parece que é fácil. Gente, a concurso é fácil. Quando você aprende, gente, a estudar para concurso de forma pragmática, focada, direcionada, você começa a entender como as questões são feitas e como você encontrar a resposta. Aí pronto, cara, ninguém segura você. Vamos lá, quinta questão. Em uma palestra de treinamento de colaboradores de um banco, o palestrante discorre sobre fatores que influenciam na experiência dos clientes para com os serviços prestados pelo banco. No entanto, ao longo de sua exposição, ele comete um equívoco e enumera um fator que nada tem a ver com a influência sobre a experiência dos clientes. Olha só a pegadinha. No entanto, ao longo de sua exposição, ele comete o equívoco e enumera um fator que nada tem a ver com o quê? Olha o comando da questão. Nada a ver com a influência sobre a experiência dos clientes. Então, essa experiência do cliente está o quê? De forma direta. O fator mencionado erroneamente é. Então, qual que é o comando da questão? O comando da questão é você encontrar um fator que não influencia as experiências do cliente sobre o assunto de quê? Olha aqui, ó. Expectativa dos clientes que os serviços prestados, né? Ok. Serviço, qualidade do serviço. Vamos lá ver. O que não influencia na expectativa do cliente? A. Você acha que o cliente, que a qualidade do local da prestação de serviço influencia na sua experiência?
Quando você chega lá num lugar arejado, tranquilo, um local bastante agradável, ao contrário, um lugar tenso, barulhento, nervoso, influencia na sua expectativa? Claro, então a letra A está correta. B. O desempenho dos prestadores de serviço. Desempenho dos prestadores de serviço, cara. E aí? Sim. O desempenho. Se o cara tem um serviço eficiente, tá certo? Está recebendo um serviço, claro que é positivo. O clima organizacional da empresa prestadora de serviço. Aqui. Vamos pular essa questão, porque essa questão aqui ela foi muito discutida. Essa questão aqui foi muito debatida. Tá? Vamos pular essa questão C, que eu volto na C. Que é a resposta C. Opinião dos outros clientes. Você acha que a opinião dos outros clientes vai influenciar a sua experiência em relação à empresa, os serviços que você recebeu? Claro. Organização do atendimento? Sim. Está aí. Então, olha aí. Agora, o clima organizacional. O professor deu uma aula para vocês de cultura, clima e comportamento organizacional. Não é isso? Cultura, gente. O que é a cultura? A cultura vem a ser o quê? A cultura vem a ser seus princípios e valores que você leva em consideração. O clima é o estado de espírito. Professor, eu quero um exemplo de um clima altamente favorável. O patrão dos caras deu aumento de 300% para todo mundo de um dia para o outro. Você acha que esse cara vai trabalhar lá em cima? Claro que vai. Ao contrário, tá certo? Vai ter um corte na empresa. Como é que você acha que o clima vai cair? É o estado de espírito. Esse estado de espírito, gente, vai interferir, claro, que no desempenho lá. Bom, é o seguinte, cara. O que aconteceu? O examinador não anulou essa questão e ele falou que o clima organizacional da empresa prestadora de serviço não influencia na onde? Vamos voltar aqui. Esse clima organizacional da empresa, ele não influencia. No entanto, ao longo da sua exposição, ele cometeu um equívoco e enumera um fator que nada tem a ver com a influência sobre a experiência dos clientes. Cara, o que acontece? Na minha opinião, o examinador considerou esse item porque é o seguinte, porque o clima é o estado de espírito da organização lá. Tá certo? Dele lá. E não do serviço. Eu sei que é um pouco contraditório, não concordo muito, mas fazer o quê? Inclusive eu fiz recurso, viu? Eu fiz recurso para quê? Para anular essa questão. Porque não adianta querer forçar a barra, porque o clima ali, lógico que ele vai influenciar na expectativa, cara. Você pode ir em qualquer organização, vai lá, vai ter um corte, um facão, vai mandar as pessoas embora. Ele vai receber. O que vai acontecer? Diretamente, esse clima, ele afeta quem? Ele afeta o desempenho. Tá? Diretamente. E o desempenho, ele vai afetar diretamente a expectativa. Ok, só se ele considerou que o clima diretamente não afeta. Porque do clima ele vai produzir o quê? O desempenho. O desempenho aí é diretamente. Então a alternativa é a letra C. Tá? Agora eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Todas as questões, todos os concursos públicos, tá? Nós vamos ter, sempre a gente tem uma questão que eu chamo questão monstrinho. Professor, o que é a questão monstrinho? A questão monstrinho é uma questão contraditória. É uma questão que você pode passar para vários especialistas, os especialistas aí não conseguem defender essa questão em um gabarito.
Bacana, mas é o seguinte, as questões monstrinhos em concurso, gente, é uma, no máximo duas. Tá certo? Uma, no máximo duas. Então, não quero que vocês desanimem com isso. Tá? Porque concurso público é coisa muito séria e você tem que estar motivado. Bacana? Legal? Vamos continuar aqui. Então, passou essa questão monstrinha aqui. É a única questão desse nível. O restante das questões são todas tranquilas, todas têm fundamento, todos os gabaritos. O certo seria a FCC anular essa questão. Mas como não anulou, eu procurei também na rede, procurei outros colegas que trabalham com a gente, outros especialistas em vendas. Todas as pessoas na qual nós fizemos essa pesquisa concordam com a gente que essa é uma questão confusa, uma questão monstrinho. Vamos lá, questão número 6. O Banco ABC se orgulha da história de ter crescido arregimentando uma base de clientes estritamente fiéis, que permanecem com seus correntistas desde a fundação da instituição. A principal diretriz do banco, desde a sua origem, foi a de orientar seus funcionários para a satisfação da clientela e para a construção de relacionamentos. Uma importante característica do chamado marketing de relacionamento é... Gente, o que eu expliquei para vocês? Vocês têm que ter um modelo mental para fazer a questão da prova. O marketing de relacionamento, você tem que lembrar da palavra fidelização. O que é fidelizar? É o cara ser fiel a você. Gente, o que eu falei no começo da aula de fidelização? Que nesse marketing de relacionamento, se preocupa-se em manter os atuais clientes na sua carteira. Ele quer fidelizar. É isso que ele faz aqui, ó. Extremamente fiéis e permanece com seus correntistas desde a fundação da instituição. A principal diretriz do banco, desde a sua origem, foi a de orientar seus funcionários para a satisfação da clientela e para a construção de relacionamentos. Daí, marketing de fidelização. Ele quer manter os seus atuais clientes na sua carteira. É claro, ele tem o quê? Que satisfazer, superar suas expectativas. Então, a palavra de ordem aqui chama-se o quê? Fidelização. Letra A. Uma mudança de paradigma. O que está perguntando? Desculpa. Uma importante característica do chamado marketing de relacionamento. Então, ele quer o quê? Ele quer que você identifique uma característica do marketing de relacionamento. Qual que é a palavra-chave? Fidelização. Uma mudança de paradigma para a área do marketing, alterando o seu foco do binômio. Retenção, relações para binômio compra e transações. Cara, ele quer alterar o foco. O foco está o quê? Retenção e nas barras relações. Ele quer mudar para quê? Compras e transações. Às vezes, o marketing de relacionamento visa o quê? Aumentar o potencial de compras de quem já está retido. Então está errado isso aqui, porque você pode aumentar as compras sem reter a lucro. Como assim? Compras únicas. Tá certo? Você pode ter uma estatística, tipo assim, marketing de relacionamento, isso pode cair na prova, presta atenção aqui. De cada 100 compras efetuadas, tá? 90% das compras são já de atuais clientes. Significa que os caras estão fidelizados. É o marketing de relacionamento. Fechou? Copiou? 10. Agora, pode ter outro caso. Cada 100 compras, 95 são compras novas e somente 5% são compras de clientes já da loja. Clientes fiéis. Você viu? Como você pode mudar as compras, né? Então a letra A está errada, porque a letra A está colocando compras e transações, não tem nada a ver. B. Professor, por que caiu esse C aí? B. Uma estratégia
de fazer negócios, cuja força recai sobre a conquista de novos clientes, e não a manutenção do aperfeiçoamento dos atuais. Gente, a fidelização quer o quê? Quer a permanência dos atuais. Gente, por que que as empresas querem os atuais? Eles querem fidelização? Porque é muito mais barato você manter um cara que já conhece a sua estrutura do que você conquistar um novo cliente. O cara já conhece a sua cultura, já se dá bem contigo, é muito mais fácil, ele vai ser muito mais lucrativo. Para você trazer um cara que já está em outra empresa, você tem que dar um motivo para